Eu estou mais uma vez aqui com vocês, aqui no meu canalzinho, com 30 inscritos, é isso aí. É pouquinho, estamos começando de pouquinho, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu quero compartilhar a palavra de Deus, é isso aí. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas enfim, essa é a minha função, essa é a minha obrigação, então é isso que eu quero fazer, ok? Pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar de algo interessante, certo? Um tema que alguns ficam receosos de falar, outros não querem saber, e muitos até mesmo não gostam simplesmente porque é um tema um tanto delicado, ok? Certo, pessoal? E que tema é esse? É a vida depois da morte, o que vai acontecer depois que a gente morrer, certo? Pensando nisso, eu analisei algumas religiões que falam sobre isso. E uma delas é o Espiritismo, certo? O que o Espiritismo prega? Muito bem. O Espiritismo, para quem sabe e quem não sabe, é uma religião, certo? Que tem nos seus dogmas algumas referências bíblicas, certo? Dos Evangelhos de Jesus Cristo. E também de algumas pessoas que eram chamadas de médiums. Uma delas é Chico Xavier, o mais conhecido, posso dizer, do país. E dentre outros ao redor do mundo, certo? Teve um, inclusive, que escreveu um livro que falava sobre esse assunto e foi um dos livros mais vendidos em toda a história, certo? Não me lembro o nome dele, não recordo o nome dele agora, mas depois, se eu me lembrar, eu coloco o nome dele aí na descrição, beleza? Pessoal, então, o Espiritismo, o que é Espiritismo? Vamos ver. O Espiritismo, é que a gente vai ver, eu vou falar porque vocês vão ver. Beleza, pessoal. O Espiritismo é uma religião onde eu morro, porém o meu espírito não morre, ele permanece, certo? E esse espírito, certo, que habita no meu corpo, ele vai sair quando eu morrer fisicamente e futuramente ele vai se encarnar em outra pessoa, certo? Em outro corpo, assim sucessivamente até que eu alcance um nível elevado no espírito, um nível elevado de espírito. Segundo os Espíritos, o próprio Jesus Cristo foi um Espírito que se elevou acima de todos os Espíritos, por isso ele chegou ao nível de conhecimento e de prodígios que ele pôde fazer, certo? E o Espiritismo, além disso, o que ele fala? Ele fala também que as pessoas, ao se reencarnarem em outros corpos, certo? Elas precisam ou necessitam fazer boas ações para que assim a sua próxima reencarnação seja uma reencarnação boa e que futuramente ele consiga de fato uma iluminação, certo? Os espíritos também acreditam no planeta que é chamado planeta Chupão, que é um planeta enorme, certo? Planeta esse que é mencionado também pela cultura suméria, certo? Então, pessoal, outra religião que fala sobre a vida após a morte, certo? Budismo. O budismo, ele fala mais parecido com o espiritismo, mas um pouco diferente. Por quê? Segundo o budismo, os espíritos, as pessoas, quando elas morrem, elas também não morrem. Os espíritos, elas permanecem vivas. E esses espíritos também se reencarnam. Porém, aí é um detalhe, certo? Esse espírito, segundo o que você fez na sua vida aqui, ele vai reencarnar. Talvez numa lesma, talvez num animal, talvez até mesmo numa outra pessoa. Mas não é certeza. É algo tanto incerto, ok? Outra religião que fala da vida após a morte, certo? É o budismo, na Umbanda, na verdade. Desculpa, pessoal, errei. A Umbanda, ela prega o quê? Que os espíritos negreiros, certo? Quando a pessoa morre, os negros em especial, o espírito dele não morre, mas ele permanece vagando por aí e a pessoa chamada o orientador, ela vai guiar esse espírito até a luz, certo? Ele vai guiar esse espírito até o caminho certo, certo? Esses espíritos negros no passado são chamados de espíritos negreiros, certo?
Inclusive, essas pessoas... Pois então, pessoal, esses espíritos, eles, digamos, não reencarnam. Não exatamente. Vou explicar por quê. Eles, de fato, eles vêm em pessoas, certo? Eles encarnam em pessoas, mas não como isso o espiritismo ou o budismo prega, certo? Ele acredita que esses espíritos se revelam e falam com pessoas através desses mediadores, vamos dizer assim, mediadores, certo? Que vão falar a outras pessoas, certo? A familiares desses filhos negreiros que tentam se comunicar com ele, ok? E esse chefe vai orientar esse espírito, vai conduzir esse espírito à luz, à iluminação, certo? Então, pessoal, tem outras religiões, por exemplo, o judaísmo. Judaísmo, terceiro, vamos lá, judaísmo. O judaísmo, ele prega o quê? Primeiro, no judaísmo não há, de fato, a crença certa e como no cristianismo do inferno, como é pregado pela igreja ortodoxa, a igreja católica e a igreja protestante. Na verdade, o judaísmo, ele diz o quê? Que as pessoas, elas devem agradar a Deus e viver conforme a chamada Torá, para que elas possam viver longamente, para que elas possam entrar no descanso de Deus e assim não serem, digamos, destruídas, certo? Ou severamente castigadas pelo furor de Deus, certo? Então, tem várias outras, mas essas eu acredito que sejam as principais. Também a outra, quarta, o islamismo. No islamismo é algo um tanto semelhante com o cristianismo e também o judaísmo. Por quê? Para quem não sabe, ou para quem sabe, o islamismo é uma religião onde pega um pouquinho do cristianismo e um pouquinho do judaísmo, certo? E junta um pouquinho dos dois e faz o Islã. Pois bem, no islamismo há uma crença muito semelhante à que é pregada pelo cristianismo. Segundo eles, Alá, o único Deus verdadeiro, que pede, que diz que deve ser adorado, certo? Irá se revelar nos dias finais e, segundo a crença islã, certo? Todos aqueles que morrem são automaticamente elevados ao paraíso, segundo o que eles fizeram aqui na Terra. Por exemplo, se eu faço uma boa ação aqui, se eu ajudo algum irmão meu que praticante do Islã, da causa do Islã, eu automaticamente terei mais possibilidade e, consequentemente, estarei mais próximo de fato entrar nesse paraíso Islã. E o que é esse paraíso Islã, certo? Esse paraíso nada é mais do que um lugar onde milhares de virgens estarão dispor dessa pessoa e que aguardarão ele para a noite de núpcias eternas, certo? Então, pessoal, onde eles também de fato viverão orgia, em outras palavras. E no cristianismo, sim, o cristianismo, o que prega o cristianismo, certo? A qual eu faço parte. Sobre o cristianismo, há uma vertente a qual todos acreditam, inclusive a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa também, cristã. E qual é essa visão, Rafael? Bom, é simples. Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e foi levado aos céus, certo? Segundo o cristianismo, o mesmo Jesus, ou seja, o mesmo Messias,
voltará, certo? E no seu ressurgimento, na sua regressão à terra, ele irá ressuscitar os mortos, certo? Aqueles que fizeram bem, para estar junto dele. Os que fizeram mal, infelizmente, para viverem eternamente afastados da presença dele, certo? Por exemplo, aquele que de fato anda no caminho ao qual é Jesus, irá ressuscitar e viver eternamente com ele. Aquele que viveu bagaceiro, viveu de toda forma possível que a sua vontade quis, irá viver eternamente no inferno, segundo a crença cristã, no geral, certo? É claro que há diferentes linhas de raciocínio, linhas teológicas que irão refutar isso, mas no geral, na visão global, é essa, certo? Onde os salvos irão viver eternamente no paraíso. E o que é e como é esse paraíso? Primeiro, o paraíso, segundo o cristianismo, segundo a Bíblia cristã, é um lugar onde os fiéis viverão eternamente, certo? Você ouviu bem? Eternamente, ou seja, não morrerão jamais. Outra coisa, eles viverão eternamente em adoração. Nesse paraíso, as pessoas, além de viver eternamente, viverão eternamente adorando a Deus, certo? Adorando ao Messias, adorando ao Deus Pai, certo? E adorando ao Deus Espírito Santo, certo? Ao qual os três são da Trindade, mas esse é um tema para outro vídeo, ok? Então, pessoal, é isso aí. Foi curto o vídeo, ou não, um pouquinho grande, mas eu espero que você veja até o final, porque é incrível, é muito interessante o que eu falei para vocês, ok? Então, pessoal, não esqueça de dar like, não esqueça de se inscrever no canal e também não esqueça de compartilhar para as pessoas, para que outros vejam, para que outros aprendam a palavra de Deus, para que outros também sejam tocados, ok? Valeu, pessoal, é nóis, é isso aí, é nóis, tamo juntos.